Pois é, Cleto, portanto, foram 2 delitos de trânsito que este homem cometeu. Começou com este acidente envolvendo a motociclista Emily, onde ele fugiu sem prestar socorro à vítima e nessa tentativa de fuga ele acabou causando outro acidente quando jogou o carro para cima de policiais, quando ele seria abordado na região do Morro da Luz. Bom, sobre esse assunto eu converso agora com uma advogada que é especialista em direito de trânsito, a doutora Alessiane Sanches. Doutora, muito bom dia para a senhora. Vamos começar pelo primeiro caso, né? Já que são 2 prisões. O primeiro caso foi o do atropelamento na Fernando Correia. Ele fez o teste do bafômetro, foi levado para a delegacia, mas lá ele foi liberado. O que diz a lei nesses casos? Bem-vinda. Bom dia, Cleto, bom dia a todos. Em relação a essa primeira ocorrência, né, que está, por enquanto, com a Deletran, né, ela que está cuidando deste caso, o que as pessoas têm que entender em relação à questão legal, Cleto? É que a previsão do que fez o delegado está correta. Por quê? Nesse momento, a gente percebe que houve um atropelamento, mas que, no decorrer das informações, ainda não se existia informações suficientes para outra medida que não fosse lavrar esse TCO como foi lavrado. Então, por isso que ele ficou em liberdade, ele saiu dali sem pagar a fiança, porque a própria lei tem essa disposição, que para alguns crimes não vai ser feito alguns procedimentos. Este aí, por exemplo, como não se tinha muita informação em questão à vítima, é possível sim fazer um TCO e fazer a liberação. Lógico que, apresentado novas situações, a questão de lesão corporal, ainda mais na condição grave, essa pessoa pode ser, sim, indiciada na modalidade aí de lesão corporal, como também podendo chegar a um dolo eventual. Um outro caso que nos chega é desse segundo caso. Aí ele já tentou partir com uma caminhonete para cima de policiais. Esse caso está na DHPP e está sendo tratado como tentativa de homicídio. O porquê que o primeiro caso também não é tratado como tentativa de homicídio? O telespectador tem feito essa pergunta, esse questionamento para a gente e aí a gente gostaria de entender também essa diferenciação. É porque no primeiro momento, Cleto, lida-se com as provas que tem. E nesse primeiro caso, por exemplo, não se tinha muitas informações, até porque a vítima foi levada a socorro sem que houvesse informações suficientes para poder conseguir caracterizar qualquer situação. No segundo caso, a gente já tem uma tentativa de homicídio simples, o condutor foi levado à custódia e foi liberado também. Porque a previsão legal é essa. Porque ficar sob custódia do Estado seria em último caso, ou ainda se trouxesse algum problema, né, de conturbação ao próprio processo. Então, diante disso, certamente a magistrada entendeu que a liberação, com base nos requisitos legais que são permitidos, que não precisaria nenhuma medida cautelar nesse momento e que é possível, sim, colheita de provas e que o devido processo legal continue sem que tenha que estar restrito à condição penitenciária. Para finalizar, doutora Alessiane, a gente gostaria de entender um pouco mais sobre a questão da lei de trânsito, porque a gente traz aqui mortes no trânsito, motorista que está embriagado e que acaba matando alguma outra pessoa. E essas pessoas, elas não ficam presas, dificilmente elas ficam presas. Qual que é a opinião da senhora? Tem que ter uma revisão na lei ou não? Como que a gente pode trazer essa sensação, digamos assim, que hoje o telespectador tem, que é uma sensação de impunidade, tem que reverter isso, né? Qual que é a opinião da senhora? Então, muitas coisas têm que ser revistas. O nosso código, ele tem, além de penas muito brandas, também existe muitas brechas, né? Teve até uma alteração legislativa que traz até uma questão realmente de não ter possibilidade de liberdade em alguns tipos de condenação. Só que mesmo assim existem brechas que é possível atacar isso. Então, nós temos uma das penas mais brandas do mundo e que está ali no código, muita coisa, mas que, infelizmente, a aplicação pelo Poder Judiciário se esbarra justamente na questão legislativa que não foi analisada conforme deveria.